Boa tarde, minhas amigas e meus amigos. É mais uma edição do Blog da Cidadania ao meio-dia. E hoje, Dia dos Pais, eu primeiro cumprimento a todos os pais, todos os avós desse canal. Eu, como pai e avô, que é pai 2 vezes, tenho 3 netas, 4 filhos, e a minha neta mais velha está completando 18 anos, já completou 18 anos, e hoje eu quero fazer uma saudação a um pai em especial, um avô em especial, que é um herói brasileiro. Esse é o verdadeiro herói brasileiro. A história dele é épica, né? Ela marca a nossa época, e ele se porta como um herói, ele tem a coragem de um herói. Eu estou me referindo a Luiz Inácio Lula da Silva, o pernambucano que migrou para São Paulo em cima de um caminhão durante dias, trilhou todos os caminhos que tantos outros nordestinos trilharam nesta terra, de oportunidades, mas também de tanta injustiça, e obteve vitórias inacreditáveis, vitórias que comoveram o mundo. E mais, ele construiu uma obra que ninguém consegue apagar. Antes de dizer por que eu acho que ficou impossível manter o Lula preso, eu quero falar um pouco da trajetória de Lula e desse fenômeno inacreditável de que a grande maioria da população, eu acredito nisso, não acredita que Lula é culpado e continua apoiando o Lula. Eu vou dizer para vocês o seguinte: o Lula, ele tem mais apoio que o Bolsonaro. Isso, para mim, é fácil de perceber, mas eu estou me referindo a dados das pesquisas, eu estou me referindo a dados daqueles, inclusive, que defenderam no passado a prisão do Lula, que trabalharam pela prisão do Lula e que hoje muitos deles estão mudando de ideia. Eu também vou falar disso nessa live sobre um setor da sociedade que mudou de ideia sobre o Lula, que está entendendo o mal que a prisão do Lula está causando ao Brasil. Mas eu estou me referindo a pesquisas como do Instituto Datafolha, do IBOP, várias pesquisas de vários institutos menos conhecidos mostram, ou já mostraram, que Lula, por exemplo, o Datafolha recentemente noticiou que a maioria acha que Lula deve ficar preso, em torno de 52%. Se não me engano, é 52%, 53%, algo assim. E uma minoria acha que o Lula deve ser solto, em torno de 45%, mais ou menos. Então, é uma diferença muito pequena e construída à base do amordaçamento, né, da desigualdade de oportunidades para o ex-presidente Lula poder dizer ao povo brasileiro a sua versão dos fatos. Então, por que é que querem o Lula preso? Porque o Lula solto, ele pode dizer à população as coisas que ele pode dizer e que mudariam esse número que eles estão dando e no qual eu nem acredito muito. Eu acho que se dá pouca importância a essa pesquisa, mas de qualquer forma, gente, o Lula tem mais apoio que o Bolsonaro. É engraçado que o sujeito está na presidência da República, acabou de vencer uma eleição, seja lá como for que ele venceu, e o Lula, olha só, ele tem 45%, 46%
de pessoas que acham que a prisão dele é injusta e tem também um outro tanto como esse que acha que ele foi o melhor presidente da história do Brasil. O sujeito está preso há mais de um ano. Tá? E o Bolsonaro está aí livre, leve e solto, com mídia, com robôs, com dinheiro, com empresários, com redes de TV, como a Record, por exemplo, apoiando, né? E o Lula, nessas condições, tem mais apoio na sociedade que o Bolsonaro. E vai ter muito mais, porque o Bolsonaro, como a gente já disse, está derretendo. Porém, eu acho que o Lula, ele poderia e poderá causar uma mudança radical. Por que os generais têm medo que o Lula saia da cadeia? Porque o Lula falando, ele vai levantar esse povo. Ele começa, porque ele fala para o cidadão comum, ele fala para as pessoas que estão sem entender direito o que está acontecendo. Porque tem muita gente que está, atordoada, porque tanto se prometeu, tanto se falou do Bolsonaro, e a decepção está vindo muito rápido. Estão vendo o sujeito nomear filho para cargos, fazer tudo que ele acusou os adversários de fazer, envolvido num caso de corrupção, aí o caso do Queiroz, e as pessoas mal acreditam que tudo isso esteja surgindo tão rápido. Mas eu tenho aqui diante de mim uma foto do perfil de Lúrian da Silva, a filha mais emblemática do Lula, porque em 1989 ela era uma adolescente, quando Fernando Collor de Mello usou a mãe dela, uma ex-namorada do Lula, que deu luz a ela, deu luz a Lúrian, deu Lúrian à luz, na verdade, né? E essa Miriam Cordeiro, que era a ex-namorada do Lula, ela aceitou o pagamento para acusar o Lula de querer que ela abortasse da filha, o que naquela época era considerado um crime, era considerado uma coisa impensável, né? Até hoje, a grande maioria dos brasileiros é contra o aborto, e muitos da boca para fora, né? Porque a gente sabe que muita gente que fala contra o aborto já fez o aborto, como a mulher do José Serra, por exemplo, que na campanha em 2010 criticou a Dilma por já ter apoiado o aborto e ela mesma fez um aborto. E todos nós conhecemos alguém que critica o aborto e já fez aborto. Mas era mentira. A Lúrian foi à TV defender o Lula. O Lula sofre golpes baixos desde que ele era candidato, desde que ele era sindicalista, e ele é um sujeito que, se deixarem ele sair da cadeia e começar a falar, esse país pega fogo. Então, os militares pressionam. Porém, é tal nível de selvageria do Bolsonaro que já ficou muito difícil de manter o Lula preso, porque a Vaza Jato já demonstrou, está demonstrando ao Supremo agora, porque o Supremo está analisando a Vaza Jato, e já mostrou ao Supremo e já mostrou ao mundo que o Lula não teve um julgamento. Não é que ele não teve um julgamento justo, o Lula não teve um julgamento, ele não teve um processo judicial, ele foi um processo de... Como é que eu vou falar? Não é um processo judicial, o que ele teve foi um processo de encarceramento sumário, ele não teve oportunidade de se defender, porque, como mostram os diálogos da Vaza Jato, não havia juiz no processo do Lula. O juiz, ele atuava juntamente com a acusação. Então, só tinha acusação e defesa no processo que encarcerou o Lula, que é o processo do triplex. Eu estou explicando tudo isso porque, a partir dessa explicação, que eu vou explicar por que é que eu tenho informações e convicção também de que o Lula está para ser solto a qualquer momento, e eu acho que não vai demorar muito.
A questão é que o Lula, ele, ao não ter um processo judicial, isso violou a Constituição brasileira, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? E internacionalmente isso já já repercute. Vocês vejam aqui, hoje a Folha de São Paulo fez uma matéria muito significativa, porque não é de hoje que a gente vê que juristas do mundo inteiro estão defendendo o Lula e criticando o processo que o condenou. Na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo usa um título que é extremamente... Alguns diriam que é de blog sujo esse título que a Folha usou, porque juristas estrangeiros se dizem chocados e defendem a libertação de Lula. Manifesto em defesa do petista inclui professora citada por Dallagnol como referência em estudos contra a corrupção. Então, até os juristas que os próprios membros da Lava Jato exaltam como grandes juristas e modelos para eles, estão dizendo que esse processo do Lula é ridículo, você não tem como sustentar isso, e o STF, ele já viu, nos últimos dias, do que é capaz essa gente que encarcerou o Lula. Então, se o STF não tomasse uma medida contra essa prisão arbitrária e ilegal do Lula, que eu acho que vai tomar, ele estaria se expondo a um processo que pode ceifar a cabeça de vários deles, tá? Vários deles estão na marca do pênalti, e o Bolsonaro vem aí com todos os recursos possíveis e imagináveis para derrubar aqueles que o confrontam. Então, ele vai usar todos os artifícios. Por enquanto, o Bolsonaro usa artifícios legais ou semi-legais, né? Mas a gente não sabe aonde que ele vai chegar. O STF já deixou claro que percebeu isso ao negar sumariamente um pedido absurdo, uma instrumentalização da justiça usada pela juíza Carolina Lebos, que é a executora da pena do Lula lá em Curitiba, e foi um recado duro a ela, ao Moro, e foi também um recado a todo aquele que quer a continuidade desse processo absurdo, porque o caso do Lula é emblemático. Ao se violar a lei de uma forma tão escancarada para manter o Lula preso, é isso que está chegando na cabeça, por exemplo, da Folha de São Paulo, que publicou essa matéria, a Veja, o Estadão. Você tem veículos conservadores que lutaram furiosamente pela prisão do Lula e que hoje estão dando matérias aí, fazendo comentários, mostrando que a prisão do Lula é uma ameaça a todos. Se você for procurar o blog da Cidadania, você no Google, você vai ver que tem uma frase associada ao título. Quando você procura qualquer coisa no blog da Cidadania, aparece um mote, como aparece em vários outros sites. E o mote que eu uso é uma frase do Barão de Montesquieu, um iluminista francês, que é: a injustiça que se faz a um é a ameaça que se faz a todos. Isso está na cabeça de todo mundo hoje, porque a injustiça contra o Lula, essa injustiça, ela ameaça a sociedade como um todo, ameaça inclusive o STF, ameaça todos aqueles, a Procuradora-Geral da República, que conspiraram contra ela, o Dallagnol e os procuradores ali conspiraram contra ela para desacreditá-la, para desmoralizá-la, quiseram inventar acusações contra o Gilmar Mendes. Gente,
acusações contra o Gilmar Mendes que eles nem sabiam se existiam. Eles mandaram procurar alguma coisa na Suíça para ver se incriminavam o Gilmar Mendes. Pode até haver, mas uma autoridade, gente, ela não pode, uma autoridade não pode dizer assim para o subordinado: olha, acha alguma coisa contra esse cara. Isso é crime, isso é coisa de máfia. Vocês entendem? Então, aqui a gente está em um momento da sociedade que a prisão do Lula já está sendo reconhecida, inclusive por aqueles que queriam vê-lo preso, como uma ameaça a todos nós. Ontem, o Bolsonaro, que faz parte dessa quadrilha que Sérgio Moro também integra, ontem não, sexta-feira, se não me engano, o Bolsonaro ameaçou jornalistas de prisão. Claramente, a gente ouviu. Vocês estariam todos presos. Quando um presidente da República fica falando em prender as pessoas, não é brincadeira, é diferente. Se eu falar que tem que prender o Jair Bolsonaro, não tem maior consequência. Quem sou eu? Eu sou apenas um jornalista. Mas quem é o Bolsonaro? Ele é o sujeito que tem a caneta, é o sujeito que manda no país, ele manda no Ministério da Justiça, ele manda na Polícia Federal, ele manda no Exército, ele manda na Aeronáutica, ele manda na Marinha. Entende, gente? Então, o que está acontecendo hoje aqui no Brasil é simplesmente um processo em que ninguém está mais seguro, e isso contra um sujeito que está preso há um ano, e um processo que, como diz essa matéria da Folha, juristas do mundo inteiro estão criticando, inclusive juristas citados e apoiados pela Lava Jato, pelos ícones da Lava Jato. Então, pessoal, eu daqui eu quero dizer para você que a gente já tem várias manifestações, como a da Folha de São Paulo e a do Hélio Gaspari, dizendo que quem conhece as costuras das togas da magistratura acha que Lula pode ir para o regime semiaberto a partir do mês que vem. Ele já faz jus, porém o Lula não quer. E por que ele não quer? Porque ele quer que o processo dele seja julgado até o fim, que ele seja inocentado. Mas a postura do Lula já surpreende e desconcerta os seus algozes. Porque isso não é uma postura de malandro, isso é uma postura de um homem que está lutando pela sua inocência, que tem sede de justiça. Então, ele não quer a prisão como uma concessão. E aí, a gente tem muitas... Eu vou ler vários comentários de leitores, mas eu quero ler apenas dois que falam sobre as possibilidades de Lula sair da cadeia. Um que é do companheiro Renato Santos: Lula não sairá da cadeia, eles já estão providenciando nova condenação relativa ao sítio de Atibaia. Lula só sai se houver uma grande mobilização popular pedindo a sua soltura. E também a Tinelli Jun disse: não adianta dizer que Lula será solto. Só com milhões de brasileiros nas ruas para Lula livre, STF são togados, bandidos e canalhas todos sem exceção. Bom, gente, não haverá milhões nas ruas por ninguém. Nem pelo Lula, é uma mobilização diferente. O Lula, ele é um sujeito que ele desperta muito ódio, tem muita gente preocupada com a situação de ódio que está no Brasil. Então, eu acho que milhões de brasileiros apoiam o Lula. Não sei se é a maioria, não sei se são 40%, mas eu sei que o apoio ao Lula é muito grande, mas aqui a gente está numa situação limite no Brasil. Agora, o Lula não vai ficar na cadeia, primeiro porque ele já faz jus ao regime semiaberto. Mas mesmo que ele não queira o semiaberto, ele pode receber o semiaberto, ele pode receber a mudança de regime, e aí ele vai ter que sair. Mas a postura dele dizer que não quer, isso já manda um recado
gigantesco para a sociedade, mas o pior, o melhor de tudo, é que o Lula ele tem uma chance muito grande de o STF fazer o que fez a semana passada ao impedir que ele fosse jogado na vala comum, numa cela coletiva, por essa mulher que o Sérgio Moro manipula, que ele controla com joystick, a Carolina Lebos. Porque essa vergonha, pessoal, essa vergonha recebeu um tapa na cara. Esse ato de vilania dessa mulher, de querer humilhar dessa forma, eles tinham um plano, como eu já falei para vocês, eles tinham um plano de cortar a barba e o cabelo do Lula, vesti-lo com roupa de presidiário, para humilhá-lo. Ele é um presidente da República, um ex-presidente da República, ele não tem nem condenação definitiva, e mesmo que tivesse, ele foi ungido pela grande maioria dos brasileiros, ele conta com o apoio de grande maioria dos brasileiros. Esse ato dessa mulher, inspirado, sob ordens do Sérgio Moro, a tal Carolina Lebos, de prender o Lula numa cela comum, coletiva, raspar o cabelo dele, raspar a barba dele, humilhá-lo, isso é uma humilhação aos 40 e tantos %, segundo as pesquisas que apoiam o Lula. Ela não está agredindo só o Lula, ela está agredindo todos aqueles que o apoiam e que têm todo o direito de não concordar com essa prisão ilegal feita contra ele sem provas. Então, você tem aqui uma reportagem do portal G1 de 16 de dezembro de 2010. Isso foi há cerca de 2 semanas do fim do segundo mandato do ex-presidente Lula. Eu vou ler a matéria do portal G1. Popularidade de Lula bate recorde e chega a 87%, diz Ibope. Levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria. A avaliação positiva do governo federal ficou em 80%, mostra a pesquisa. E isso foi feito entre os dias 4 e 7 de dezembro. O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 140 municípios de todas as regiões do país. Vejam bem, esse homem, após 8 anos governando, tinha 87% de aprovação. O Jair Bolsonaro, após 7 meses de governo, ele tem 32% de aprovação e cadente, caindo essa aprovação, caindo cada vez mais desde janeiro para cá. Então, essa é a diferença entre Lula e Bolsonaro. Lula fez um governo, que está na mente do povo. O Bolsonaro está fazendo um governo que ele vai ficar na mente do povo como exemplo de como não se deve governar. Como um presidente pode faltar com respeito a si mesmo. Eu quero fazer um protesto aqui, eu vi uma matéria na imprensa de um desses jornalistas, sabe, que não consegue enxergar além do próprio nariz, comparando o Lula ao Bolsonaro, porque o Lula criticava a mídia. Qual é a crítica que o Lula fazia à mídia? O Lula fazia crítica à mídia por acusá-lo de assassino, porque um avião bateu no aeroporto de Congonhas. Lula criticava a mídia porque ela criticava a política econômica com uma distribuição de renda em curso, uma redução da pobreza, uma redução do desemprego que todos conheciam, e criticava o Lula desbragadamente, a mídia, mesmo com todos os indicadores da economia indo bem, todo mundo arrumando emprego, pobre voando, indo a aeroportos, podendo pegar avião, negro entrando na universidade. O Lula foi acusado de ter tentado estuprar um colega de cela durante a prisão dele, na época da ditadura militar,
E isso foi desmentido por todos os outros que estavam na cela, mas a Folha de São Paulo publicou uma chamada para essa matéria na primeira página. A Folha de São Paulo publicou uma ficha policial falsa que ela recebeu por e-mail da Dilma Rousseff na primeira página. As críticas ao Lula eram críticas feitas com o país funcionando. Sim, o Lula teve um episódio que eles compararam ao que o Bolsonaro está fazendo com a imprensa, que é o caso do correspondente do The New York Times, o Larry Rotter, que era o correspondente que repercutiu, ele fez uma matéria repercutindo uma fofoca de que o Lula era cachaceiro e ele governava embriagado. E esse homem governando embriagado, ele saiu com 87% da aprovação, porque ele reduziu em 30 milhões de pessoas a pobreza, ele tirou 30 milhões de pessoas da pobreza, ele fez a maior redução da desigualdade na história. O governo dele foi aprovado e apoiado e exaltado até pelo presidente dos Estados Unidos. O mundo inteiro se derramava em declarações de apoio e de elogios ao governo Lula. O Lula queria que cassassem o visto de permanência de Larry Rotter. Ele chegou a dar essa ordem, depois, claro, evidentemente, ele foi chamado de alcoólatra, mas, evidentemente, que era uma medida que não cabe, e ele recuou dessa medida no mesmo dia, no dia seguinte. Isso ele disse num ato, num momento de raiva, e nunca mais ele cometeu um ato desse. Eles estão equiparando a isso as ameaças que o Bolsonaro faz ao Glenn Greenwald. Isso foi, se não me engano, em 2003 ou 2004, que aconteceu com o Lula. Foi um único episódio. Nunca o Lula insultou os jornalistas. Quando ele era confrontado com jornalistas, ele dava entrevistas, ele respondia com respeito. Então, essa comparação é absurda, e de um presidente cuja obra social e econômica todos conhecem. E por isso que o Lula, dizem que o Lula acabou com o Brasil. Olha, eu tenho aqui na minha frente a matéria da Globo, que ataca o Lula todo dia até hoje, dizendo que a popularidade dele bateu recorde no último mês do segundo mandato dele, 87%. Ora, como é que um sujeito que acaba com o Brasil sai do governo com 87% de aprovação? Eu quero dizer mais. Como é que um homem que vai promover corrupção no seu governo, como acusam o Lula de ter feito, ele cria mecanismos de combate à corrupção que foram usados, inclusive, para derrubar o PT, derrubar a Dilma. A lei das delações premiadas foi a Dilma que aprovou. O Ministério Público Independente, vocês vejam que agora o Bolsonaro vai nomear um outro procurador-geral da República do bolso do colete. Ele não vai deixar, como Lula deixava, que o Ministério Público escolha, por uma votação, quem vai dirigir a instituição. Bolsonaro vai usar a prerrogativa de presidente e vai escolher alguém da confiança dele, porque ele tem medo que, se ele deixar qualquer um entrar, essa pessoa abra uma investigação contra ele. E quem tem amigos como Queiroz, evidentemente, tem medo de investigação. Lula nunca teve medo de investigação. Ministros do Supremo eram nomeados por sugestão do Judiciário. Procurador-Geral da República era escolhido não pelo Lula, mas pelo Ministério Público. A Polícia Federal recebeu liberdade total em investimentos que nunca teve, inclusive com delegados que eram indicados pela corporação, pela Polícia Federal. O Lula nunca tomou cuidado de ele mesmo colocar alguém de confiança dele na Polícia Federal. Então, alguém quer montar um governo para roubar e monta um monte de instituições, aparelha, no bom sentido, de investir, e deu liberdade a instituições e a pessoas que ocupam cargos que poderiam prejudicá-lo.
Lula fez isso. E esse homem está preso em um processo cuja prova é a acusação de um sujeito que não apresentou uma prova da acusação que fez, contrariando a lei das delações, né? A lei que permitiu que fossem feitas delações premiadas, ela exige que o delator apresente provas. O Léo Pinheiro não apresentou nenhuma prova. Valeu a palavra dele contra a do Lula. Então, esse processo, que está sendo criticado por juristas do mundo inteiro, ele já chegou num ponto no STF, tudo isso que eu estou falando, a maioria de nós sabe, porém, o que a maioria de nós não sabe é que o STF já se decidiu, eu estou dizendo para vocês que eu tenho essas informações, o STF já se decidiu a pôr um fim nessa coisa. E aí, uma dessas, essa mensagem desse companheiro aí que é leitor, de que a segunda condenação do Lula já está sendo preparada, eu quero dizer para vocês que eu publiquei uma matéria que saiu também na Folha de São Paulo. O TRF4 aceita denúncia de manipulação do MPF contra Lula, no caso do sítio de Atibaia, que é a ação que está para ser julgada pelo TRF4. Isso foi aceito pelo juiz Gebran Neto, aquele que é amigo do Lula, mas é muito significativo que no processo seja aceita uma declaração de uma pessoa dizendo que foi coagida a incriminar o Lula pelos procuradores da Lava Jato. Eu acredito que a Lava Jato, na segunda instância, que é o caso do TRF4, o TRF4 é o Tribunal da Lava Jato, na segunda instância, eu acredito que eles vão pensar duas vezes antes de condenar o Lula, e essa gente está sob lupa, está sob holofotes. Esse processo do Lula, ele não vai ser julgado em meio a todas essas denúncias do Intercept. Isso vai demorar um pouco, e quando for julgado, pode ser, até a chance é muito grande, o Gilmar Mendes já disse, vários juristas, nós temos aí uns juristas do Paraná, um jurista do Paraná, o juiz titular da 6ª Vara do Trabalho de Londrina e membro da Associação Juiz para a Democracia, diz que o conluio do Moro e Dallagnol é coisa de filme de terror. Isso está ficando muito grave, o STF está em cima, está examinando essa documentação. O Gilmar Mendes já disse que essas provas que o STF está analisando, isso é declaração do Gilmar Mendes. Se forem consideradas reais as provas, o que vai acontecer? Os processos todos contra o Lula vão ser anulados. Então, é o do triplex, é do sítio de Atibaia e todos os outros processos que foram abertos com base no trabalho do Moro e do Dallagnol vão ser anulados. Isso é uma coisa que está muito difícil de não acontecer, porque você tem o STF decidido a dar um fim no que está fazendo a Lava Jato. O STF não aceita mais, isso existe um consenso naquela corte. Vocês viram que a votação que impediu o Moro e a juíza teleguiada deles de fazer um ataque político contra o Lula, para humilhá-lo, foi rejeitado por 10-1. Porque há um sentimento naquele tribunal de que essa gente da Lava Jato, que que abriu todos esses processos, conseguiu abrir todos esses processos contra o Lula, essa gente está realmente agindo de uma forma criminosa, e isso não pode ser aceito, porque vai afetar a todos nós. Todos nós, hoje, sejamos de direita, sejamos de esquerda. Entenda bem, pessoal, por que é que o Rodrigo Maia, que é do DEM, por que é que tucanos, por que é que gente de vários partidos de direita foi ao STF
interceder pelo Lula para que não permitissem que ele fosse tratado daquela forma. Porque essas pessoas todas, sejam de direita ou de esquerda, já se deram conta de que não dá mais para o Lula ficar... essas pessoas já se deram conta que essa ameaça ao Lula ameaça todos nós. É uma ameaça a cada um de nós. Não é uma ameaça só ao PT, só ao Lula. É uma ameaça aos políticos de direita, é uma ameaça ao STF, é uma ameaça à DOGE da Procuradoria-Geral da República, que tem se pautado por negar tudo que o PT pede e fustigar e dar decisões contra o PT. Ela também está sendo alvo. O Gilmar Mendes... Foi graças a ele que o Lula não pôde dar... o Lula não pôde dar entrevista. Foi o Gilmar Mendes... Não, esse foi o Fux. Mas o Gilmar Mendes deu a vida inteira várias decisões contra o Lula, contra o PT, e hoje ele está na Berlinda. Vocês entendem? Então, não há condição mais de manter o Lula preso. O mundo inteiro... está pressionando, o judiciário está sob uma pressão enorme também da própria magistratura. A própria magistratura já começa a perceber que isso foi longe demais. Então, eu tenho a dizer para vocês que eu acho muito difícil, pessoal, que o Lula continue preso e que algum processo dele seja julgado e ele seja condenado enquanto essas denúncias da Vaza Jato continuarem do jeito que está. Então, o Lula vai sim sair da cadeia, ele é um idoso, ele tem 73 anos e eles não vão se arriscar a criar uma comoção social até se acontecer a morte do Lula. Esse país vai pegar fogo e essa declaração do Hélio Gaspari, ela está em toda parte. O Lula, se não for por anulação agora, porque eu acho que vai ser anulado do processo, ele vai passar para o semiaberto. Ele vai mudar de regime e vai sair da cadeia. Isso aí seria uma solução que eles querem dar para não confrontar tanto os militares e essa parcela da sociedade que quer o Lula preso. Mas acontece que a pressão, inclusive internacional, está muito grande e a pressão pela anulação desses processos está se tornando insuportável. E eles percebem, o STF percebe que tem que anular esse processo. Então, eu queria ler também algumas coisas que disseram as pessoas aqui. Vamos para as ruas todos com a Constituição em mãos. Eu acho que é preciso fazer isso, mas eu acho que tem que ser na hora certa. Isso é do Flavinho Silva. Edilene Barradas, bom dia. Feliz Dia dos Pais. Eu acho que o Lula dessa vez sai e acho que o Glenn ainda vai soltar alguma bomba até a data do julgamento no STF. Edilene, eu concordo plenamente com isso. Tá? A estratégia do Glenn está claro que é exatamente essa. Tiago Muniz, da Austrália, eu tenho uma filha que mora lá, Tiago. José Henrique dos Santos Baiona, bom dia, Eduardo, Lula vai ser solto e os processos vão ser anulados. Gostaria de saber se a OAB vai dar a carteira para o Moro. Eu acho que não vai, eu acho que agora que não vai mesmo. José Henrique dos Santos Baiona, Eduardo, você poderia entrevistar o presidente nacional da OAB a esse respeito? Boa sugestão, José Henrique. Vamos ver, eu vou conversar com a equipe aí. Atinelli, bom dia, Edu. Coloque moderação, porque não é possível participar com tantos insultos e baixarias de minions. Eu já estou tomando essas providências e qualquer um que for flagrado fazendo isso vai ser limado. E o José Henrique, ele dá uma opinião aqui, ignore os minions, eles só querem aprender alguma coisa, são carentes de inteligência. Jones Barbosa dos Santos, existem provas robustas, áudios, manuscritos, etc., da farsa de Moro e os seus políticos. Existem muitas provas, e essas provas estão sendo apreciadas pelo STF, gente. Isso não é brincadeira, as pessoas acham que o STF pediu
os áudios lá, o material todo dos hackers, que pediu isso para fazer jogo de cena. Não é. Eles estão analisando se o material é real, porque se o material é real, a prova, esse tipo de prova, obtida de forma ilegal, porque o hacker realmente ele obteve essas provas de forma ilegal. Ele invadiu o telefone de autoridades e é ilegal fazer isso, precisava de uma autorização judicial para fazer isso. Porém, é aquela coisa, se você capta fraudulentamente alguém que me acusou de ter cometido um crime, dizendo que mentiu, se você captar isso ilegalmente, sem autorização da justiça, você não pode, a justiça não vai prender aquele que está provado que me acusou falsamente. Mas ela pode usar aquela prova para me absolver. Entende? Então, a prova ilegal ela não pode ser usada para condenar, mas pode ser usada para absolver. E essas provas estão na mão do STF. Então, a tendência no STF, olha, quem tem contatos no mundo político, sobretudo em Brasília, como todos os jornalistas e blogueiros têm, está sabendo que não se fala de outra coisa. O STF não tem mais como manter esse processo contra o Lula, e a justiça em geral não vai ter mais como tocar esses processos contra o Lula se ficar comprovado nessa perícia que o STF está fazendo, nessa análise, que esse material é verdadeiro. Vai ser tudo anulado, pessoal. Pode demorar um pouco mais, enquanto isso o Lula pode sair para o semiaberto, mas ele não volta, porque vai ser tudo anulado, porque as provas são verdadeiras. A Polícia Federal já disse que as provas são verdadeiras. Todo mundo sabe, vários jornais que são conhecidos pelo seu antipetismo, já disseram que essas provas são verdadeiras. Então, minha amiga, meu amigo, hoje é Dia dos Pais, eu sei que as pessoas querem ir ficar com os seus filhos, com os seus maridos, com os seus irmãos, com a sua família. Eu não podia deixar de vir aqui hoje falar sobre esse herói brasileiro, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que alguma coisa me diz que ainda vai governar o Brasil de novo. E as possibilidades de que isso aconteça são cada vez maiores. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer muito a atenção de todos vocês e quero deixar um grande abraço para todo mundo e quero fazer só uma comunicação, tá, pessoal? Amanhã, segunda-feira, 21 horas, eu vou estar ao vivo com os membros do canal. Então, quem puder se tornar membro do canal, pode participar. Você paga R$7 e pouco por mês e tem conteúdo exclusivo que o Blog da Cidadania oferece. E eu quero também dizer para você que acompanha o Blog da Cidadania, pedir que, se não está inscrito, inscreva-se no canal e acompanhe, torne-se membro e converse comigo amanhã. Geralmente entram algumas dezenas de membros e as pessoas fazem sugestões, fazem perguntas e eu converso diretamente com cada um. Então, eu agradeço muito a atenção de todos vocês, desejo um bom Dia dos Pais, um feliz Dia dos Pais para todo mundo. Grande abraço, pessoal.